mas é bem capaz. Gurite! É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Nós falamos aqui diretamente do Mota Prod Studio. Ele fica assim no noroeste de Londres, num bairro chamado St. John Wood. Tem uma rua muito famosa que passa aqui na frente chamada Abbey Road. Né? O estúdio que os Beatles gravou é aqui logo do lado. Fica a míseros 9.275 quilômetros da Rua Getúlio, número 18, onde fica a Igreja Batista Carioca que você é convidado a visitar. Tá bom? Então curta, compartilhe, se inscreva e visite lá que tem muita coisa legal para você ver. E hoje nós estamos aqui, essa dupla, Fabiano e Manuela, do Departamento de Fofura e Truculência. E é isso aí. Já viu esse desenho? Não viu, né? Então, é melhor nem ver. Então, não tá perdendo nada. Não vai acrescentar em nada a sua vida. Então, hoje nós temos aqui... Quem, Manuela? Hoje nós temos uma figura ilustre. Baterista, nossa, preta de jiu-jitsu. Com certeza, Kung Fu. Ele era do Gracie. Ele é Gracie também, ele é Gracie, né? Boy. Que isso? Não, meu Deus. Débora, desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava cansado até 10 minutos atrás. Ele veio aqui, já voltou, que vem. É porque o assunto empolga. É pra deixar ele com vergonha, que ele é meio tímido, então a gente vai desconcertando a pessoa, entendeu? Pra deixar com mais vergonha ainda. Pra ele querer ir embora logo. Nosso amigo, nosso irmão, líder da juventude carioca. Pregador intermunicipal, o que mais? Com certeza, é muitos atributos. Descobri hoje, ele botou um áudio, vamos aproveitar aqui, né? Colocou um áudio no grupo lá do louvor, das músicas do repertório. Eu achando que eu vi um áudio gravado assim no celular, né? Caramba, altas produções, 1000 vozes ali, parecia. E vi uma foto dele, ele num piano. No piano? Isso, ele não tocava nem o pezinho no chão, ele já tava lá assim, ó, cheio de teclas. Nossa. Tipo o Franklin do... O Franklin do My Wedding King, né? Depois de toda essa apresentação, gente, Jonas. Ai, gente, esses são demais, hein? Santiago. De Andrade Silva. Sobrinho do Emílio. Eu falei que não dá pra Cara, o pior é que tinha uma história dessa da minha avó, né? Ih, mentira. Aí tá vendo? Nem sabia. Cara, mas essa foi uma história complicada. Porque minha avó dizia pra todo mundo que era prima do Emílio, né? É. Aí minha vida toda fui crescendo com essa história aí. E aí chegou um belo dia, eu conheci o baterista que tocou muitos anos com o Emílio. Eu falei... Cantava pra caraca, né? A afinação perfeita, né? Um dos melhores cantores do Brasil e do mundo. Aí eu fui conversar com esse baterista. Aí, minha avó é prima do Emílio. Aí ele é mesmo? Caraca, que legal. Tua avó é quem? Fulana, não sei quem, não sei o que. Eu falei... não é nenhum desse nome, não. Aí eu fiquei meio desconcertado, né? Cheguei no próximo encontro com a minha avó. Vó, você é prima de qual grau, assim? De qual Emílio? Porque estamos falando, aí né? ela veio me revelar. Não, mas isso aí era coisa da minha cabeça, zoeira. Eu falei, vó, mas eu encontrei com um cara lá e como é que eu faço agora? Sorte. Meu Deus do Tô céu. tentando tocar com os outros dizendo que sou primo do Emílio, né, cara? Nem ele sabia, né? Parece o homem aquele que falou que era filho do dono da TAM. Lembra? Eu lembro. Não, eu lembrei agora de uma história também, eu não tô lembrada de quem foi, de alguém que morava numa fazenda lá, que achava que era parente de alguém, aí a pessoa morreu. Cara, e receberam a notícia, aí fizeram chá, que a minha prima morreu. Cara, eu vou lembrar dessa história depois também. Mataram até os outros, né? Cara. Tu lembra disso? Não. Então deixa eu falar, depois eu vou lembrar. Ela tava tão bem até agora, pouco, não falou a pessoa que abriu aqui o negócio, né? E aí, meu amigo? Tranquilo, normal, tudo? Graças a Deus, estou bem, tô bem. Estamos aí tocando bastante, cantando. E agora vai ministrar louvor aí no culto jovem. Como se nunca tivesse feito isso antes, né? Não, e é engraçado que sempre que eu tô na escala com ele, eu fico... Tem um microfone pra você, não? Lá dentro. É verdade, é verdade. Jonas, bota o microfone lá pra você. Cara, mas isso é um negócio que eu acho... Tipo assim... São cada perna fazendo uma coisa diferente, cada braço fazendo uma coisa diferente, o que já é espantosamente... Já é difícil a gente falar e pensar aqui, né? Eu já não consigo mascar chiclete e subir escada. Eu mastigo, caminha. Não dá pra fazer as duas coisas. E aí toca. E ainda vai cantar? É difícil, não é muito... Eu lembro da primeira vez que eu pensei sobre isso muito claro, com o Bruno.
É um amigo nosso Não, lá. amigo nosso. Que a gente tava... não era Sapetiba Mirim, olha só, interior de Iguaba. Era Vila Nova, lá do Pastor Ismael. E tava um eventinho, assim, uma igreja assim, do interior, né? E ele tava tocando, querendo que alguém... Cara, eu não tenho certeza se é isso, mas ele tava querendo que alguém reservasse alguma coisa na cantina para ele. E ele tava tocando, batendo... Aqui, o bumbo, tocando aqui assim, falando com o cara. Eu digo, caraca, normal, não, né? Caraca, é como se estivesse dirigindo. Separar uma coxinha pra mim, mano. Caraca, não, cara. As coxinhas pra mim, Coxinha, vai. O que tem lá? O que tem lá? Eu digo, não, cara, presta atenção. O cara tá cantando, outro tocando. Essa é boa. Pô, e ele não perde, cara. Acho que tá internalizado. Aí eu falei da foto que você me mostrou ali, né? Foto bem pequenininha, de jaquetinha. Ah, depois eu te mando, de repente você coloca aí no... Dá pra botar. É legal, é legal. Dá tudo bonitinho. Assim. Mas aí é desde novo, né, cara? Mas o primeiro foi só o piano ali mesmo? O primeiro, na verdade, foi o coral, né? Que meus pais faziam parte do coral, e aí eu, criancinha ali, desde a barriga, eu ficava nos ensaios. E aí eu tenho uma lembrança tá disso. Lá na concepção já. Eu tenho uma lembrança. Ele não chorou ali. Ele não chorou, ele fez melisma. Ele não chorou, ele foi no melisma, né? Essa foi boa. Não, era mais simples, era mais simples. Como com o dedinho no ouvido assim, tirou ele aqui, né? Chupar dedo nada aqui. Aqui, ó, só fazer aquela conchinha pra ver, né? Essa foi boa. Mas, assim, eles participavam do ensaio do coral e eu tenho uma lembrança que eu ficava imitando o regente. Eu, criancinha, assim, de colo, né? Ficava imitando, assim, fazendo... Aí teve um dia, né? Isso meus pais que contam. Aí eles falavam assim, teve um dia que tava um ensaio e aí o regente parou o ensaio. Cara, não é possível que ele tá imitando certinho, né? Não tá atravessado, ele tava, já tava acompanhando, ritmo, tava né? no ritmo e tudo mais. Então o meu contexto foi esse. Aí tinha uns pianistas na igreja e eles tinham aula para criança. Então meus pais me colocaram. Aí eu comecei a fazer, já tinha uns 5 anos, assim. Só que eu não gostava. Só um pouquinho mais velho que musicaliza a criança, acho que 6, 7 anos. Né? Só que eu não gostava, né? Eu sempre gostei de bateria. Tem até uma outra fotinha, assim, que eu tô com a mãozinha, assim, perto da bateria. E naquela época tudo sempre foi caro, né? Instrumento musical. Pô, você não tinha acesso. E hoje, sempre, né? As pessoas ficavam, isso aqui não é coisa de criança, sai daqui e tal. Criança não. Que é até uma coisa que eu tento não fazer hoje em dia, porque eu fui meio que afastado em várias vezes. Que guri só serve pra esvaziar a pinica e levar recado, né? Que criança, sai daqui. É problema, né? Mas realmente, ficava aquela coisa, não, vai quebrar, vai destruir, não sei o quê, não pode. Mas supervisionado é bom que já estimula também, né? Estimula. Eu acho super bacana, super positivo, né? Porque é uma oportunidade que as pessoas têm de ver um instrumento de perto. Não é todo mundo que tem. Ele não quer aquela guitarrinha de plástico. Não. Ela quer de verdade, né? Que já faz som. Ele quer o que faz barulho. Com certeza. Ele quer a experiência, né? Exatamente. Porque aquilo é que vai tipo assim, ativar uma região do cérebro, né, cara? Porque isso acaba sendo... É a parte da música, pelo menos, é a parte matemática, eu acho, né? Tem matemática e as emoções, né? Sim, porque ela consegue não só ser... Nessa região, ela ativa várias partes do cérebro. Não sei, posso estar falando bobagem. Não, mas assim, eu acho que é mais ou menos isso. E quando você lida com essa parte fisiológica, né? E aí você acaba lidando com a emoção, que o ser humano ali, a alma humana é a volição, né? O sentimento e o intelecto, né? Que está estudando, deve ter aprendido isso. Né? Que você é o que você sente, pensa e deseja. Que isso que a gente chama de alma, né? Que é a psique ali. E aí, isso, no momento em que você está fazendo todo esse monte de movimento, que a gente falou com as meninas da dança do movimento, né? Tá fazendo o negócio do movimento e ainda tá cantando e prestando atenção. Que é o pior de tudo, é prestar atenção no andamento, que o andamento é você que vai dar. Tá, né? Tá no andamento, se tá muito alto, se tá muito baixo. Você tá na base, tá na cozinha, que o pessoal chama você, daí entra o baixo e vai entrando o restante. Mas ali, naquele pote de biscoito que eu chamo, né? Aquele transparente com a tampa em cima ali, que
fica ali na casinha da bateria, eu tô falando, pô, eu tô esculhambando, né? Mas como é que No aquário. No aquário, pô, a mesma coisa. Aí você tem que lidar também com a sua própria adoração, individualmente. Sim. Né? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você adora cantando, tocando e ao mesmo tempo se concentrando, entendeu? Para não errar, tem a parte técnica, mas também tem a parte espiritual de você estar ali naquilo. Na verdade são umas camadas, né? Primeiro a gente começa a resolver o instrumento, que é o que a gente faz nas aulas, né? A pessoa vai ali, aprende as técnicas, entende como é que funciona, e aí vem uma prática. Aí você precisa praticar um pouquinho todo dia, alguns minutos. Exatamente. É igual ao esporte. Então a pessoa treina ali várias vezes o processo, passo 1, passo 2, passo 3, para depois juntar tudo. E então você resolve o instrumento, e aí depois começa a fazer essa situação de cantar e tocar, porque não é tão simples assim, né? Às vezes a gente consegue fazer só outro. Duas regiões. É bem diferente, é distinto, né? Você tá fazendo um ritmo e tá fazendo a melodia. E você às vezes nem faz a melodia, você às vezes ainda faz um Mas tenor, ele faz uma segunda voz. Eu falei, caraca, Às vezes eu fico me arriscando ali nas outras vozes, né? Pra tentar somar. Aí depois disso aqui, aí até um dos irmãos lá da igreja, né, que lidera também um dos domingos, fala sobre... Só fazendo um acréscimo, tem alguém que está conduzindo ali e está falando. No microfone. Verdade. Aí você está ouvindo... Tem um microfone interno tocando, ali. Tá cantando, tá ouvindo... Caraca, eu largava as baquetas, levantava e digo, não, com licença. Para essa confusão aí. Com licença, né? Um ou outro, né? Por favor. Um de cada vez. Mas assim, na verdade, isso se torna um desafio, porque a gente precisa preparar isso tudo antes dali, né? Eu costumo até dizer que é ali na apresentação do culto, é a ponta do iceberg. Na verdade, ali é só um pedacinho, igual as meninas da dança, igual o pessoal do esporte. Aquilo ali é só um pedaço. Aquilo é o fruto daquela semente que teve que morrer, renascer. Exatamente. Toda uma e muito semelhante até o momento de pregação, que os pastores ou quem vai dar a palavra ali fica se prepara, horas. Né? O cara não faz aquele assim, ó. Não é assim, né? Ele vai ver o contexto histórico, vai ver tudo mais. E na música é assim também. Então você passa esse período de treinamento ali em casa, e aí chega ali na hora do culto, e aí, claro que é um processo de maturidade, né? Que a gente vai fazendo e vai aprendendo também com outros irmãos. E aí tem um dos irmãos lá da igreja que ele fala muito isso para todo mundo depois que tá na passagem de som ali no dia do culto. Ele fala assim, gente, agora a gente vai adorar, esquece tudo e a gente vai se concentrar. Então aí eu vim, né? Naquele momento que você vai aprender alguma coisa, ou combinar alguma coisa, né? Já tá claro que a gente fica preocupado. É dó, é ré, vai tocar a levada que tem que tocar, ou então cantar da forma que tem que cantar. Mas naquele momento ali a gente se concentra na forma prioritária na adoração. E aí até a gente presta atenção muito mais nas letras, né? O que aquilo está dizendo, o que aquilo está trazendo de mensagem. E a gente também, como está ali na frente, a gente tem essa oportunidade e responsabilidade também de conduzir a igreja, a gente também tem um olhar, né? Para olhar as pessoas e, as pessoas realmente estão engajadas ou não. As pessoas ainda estão dispersas. Então, nessa condução do louvor, a gente separa um espacinho ali, dentro dessa coisa toda. Pra gente a forma como a igreja está reagindo ali junto, né? Porque não é só uma apresentação que a gente chega ali, aperta play e vai, né? A gente está fazendo uma condução de um louvor para que a adoração seja coletiva. Para que todo mundo chegue. Esse que é o ponto, porque você é o adorador individual, a sua adoração, mas você tem, vou dizer, a missão, porque é reunir vários adoradores individuais em um único momento, em uma só voz, né? Em unidade, em uma só igreja. Tipo assim, mas não é um peso muito grande o cara entender. Isso responde para você também. Que vocês são do louvor, né? Tipo assim, você... há várias pessoas que pensam diferente acerca disso, mas... eu vou conduzir o louvor. Né? É você que conduz, né? Ou é a igreja toda?
você é só um facilitador, né? Tem gente que senão você traz para si uma responsabilidade que às vezes não é sua. Sim, e você acaba de não. Verdade. Eu acho que essa é a melhor palavra, o facilitador. Porque você, hoje não fluiu, a culpa é minha. Não. Né? Porque senão o cara se cobra, assume para si o peso. A gente não pode ser indiferente, né? Senão você reação relapsa, da igreja, mas você também não pode tomar para si uma responsabilidade que também, de certa forma, é individual. A pessoa tem... O Josemar sempre fala também, quando ele está orando ali com a gente antes do louvor, né? Quando ele está na condução, ele sempre fala, no meio da oração, ele sempre fala isso, que assim, o único espectador aqui, nesse momento, seja o Senhor, sabe? O Senhor que está recebendo a adoração. A igreja tem que estar ativa nesse movimento, né? Então, as pessoas têm que entender também o que elas estão fazendo ali. Elas não estão ali para assistir uma apresentação, como você falou agora, né? Não é isso. A gente está ali para adorar de forma coletiva, né? A gente está ali, está somando, nós somos um corpo. Então, as pessoas, quando vão à igreja, elas também têm que ter essa consciência, não é? Aquele é o momento em que você vai entregar para ele, onde Deus vai te ouvir. Depois a gente senta para ouvi-lo, né? Quando ele vai falar também, né? Através da pregação. Então, assim, o culto tem essa dinâmica. Então, aquele é o momento onde você vai entregar o seu melhor para ele nisso aí. Sim. Não, e o que eu acho interessante, assim, pelo menos a minha perspectiva, é que a gente não consegue fazer nada se Deus não nos auxiliar. E eu vou prestar culto a Deus e vou adorá-lo. E ali no momento do louvor, eu estou adorando pelo que ele faz, pelo que ele é e tal. E eu só vou conseguir adorá-lo se o Espírito Santo estiver em mim e eu... Sabe, é Deus me ajudando a adorá-lo. Só pode... Quem vai ganhar o benefício sou eu, no final das contas. Com certeza. Né? Se eu não fizer aquilo de forma... Tipo, intencional, assim, né? Se eu fizer relaxadamente. Porque é muito difícil você chegar ali, cada um com a sua vida, cada um com seus problemas, com a cabeça cheia, gente sofrendo, gente feliz, gente sabe de tudo. E não só quem está chegando. O cara vai chegar e vai parar ali. Agora, quem está lá em cima vai ter uma outra missão. E vai precisar mais ainda da ajuda de Deus. Ela está me cutucando aqui para eu parar de falar. Exatamente. Então, essa parte é muito importante, né? Porque é possível também, por exemplo, ter uma performance maravilhosa, né? Todo mundo cantando maravilhosamente bem, tocando pra caramba, e não necessariamente está adorando. E, de repente, até a igreja ali está sentindo a presença de Deus e tudo mais, só que o grupo de louvor, de repente, está desconectado nesse ponto. Isso é possível acontecer. Sim. Porque... Tem o Espírito Santo no adorador ali que... E a gente precisa trabalhar, igual eu falei antes, né, da ponta do iceberg. Na verdade, esse negócio todo acontece desde a nossa casa. É verdade. Então, se a gente não vem queimando aquela lenha ali antes, já refletindo os louvores, já refletindo a palavra, já refletindo alguma coisa, já com aquele coração quebrantado, ali só vai ser mais um momento que a gente vai tocar e cantar. E aí... É uma apresentação, né? E ao mesmo tempo, assim, são coisas paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente está tocando bem ou está conduzindo ali coletivamente, também tem essa parte individual, que a gente não pode desatentar. Porque quando a gente desatenta, a gente vai só fazer o que a gente sabe, no automático. E aí vai cantar porque já sabe, vai tocar porque já sabe. Mas quando a gente começa a se forçar, porque é também intencional, né? A gente precisa se forçar assim, Senhor, mas eu quero te louvar, mas eu quero te adorar. Eu quero que o Senhor se sinta à vontade com tudo isso que a gente está fazendo, para que o Senhor mova o que o Senhor quer aqui na igreja, aqui na vida dos irmãos, para que o irmão que chegou de repente atribulado ali, nessa introdução de teclado aqui, ele possa sentir tua presença, exatamente, sabe? E aí, eu acho que é esse caminho. Só que é um processo. Por que eu falo que é um processo? Porque não é simples você chegar para uma pessoa e explicar tudo isso, né? A gente está falando de uma camada muito grande, que tem a parte coletiva, a parte de tocar o instrumento bem, de fazer o seu individual, de conduzir a igreja. Tem um tempo bem grande no backstage lá para poder... E aí é até legal e importante que a gente até converse sobre isso. Sim. Que aí todo mundo vai se atentando. Caramba, eu preciso ter essa atenção. Você tem que estar alicerçado na palavra, né? E você está falando tudo isso, são preocupações, assim, claras de quem entende o que está fazendo, né? Assim, do nosso chamado, né? De você estar ali envolvido. E quando que
que Deus confirmou no seu coração? Tipo, Jonas, eu te separei para isso. Eu quero você me adorando. Quando você sentiu esse chamado claro, assim, de Deus? Claramente. Eu já estava envolvido na música, né? Desde criança. E aí, com 9 anos que eu aceitei Jesus. Uhum. E aí, com 10... 9 para 10, aí eu fui batizado. E aí, a partir desse momento, eu já estava fazendo parte ali do grupo de louvor da igreja. Era uma igreja bem menor, que a gente tinha se mudado nessa época. Então, a gente estava numa igreja bem menor. Então, já fazia parte de todos os grupos ali que tinha para fazer. Eu já fazia parte. A gente estava conversando com a Ana aqui do louvor, né? Falou que quando você está numa igreja menor, você é obrigado a fazer tudo. Não tem um lugar só para fazer. Não, é o que tiver que fazer, você vai fazer. E eu comecei a tocar violão justamente por isso. Porque dia de quarta-feira era o culto de oração e estudo bíblico. Aí ficava bateria e voz. Aí era uma coisa meio tenebrosa. Né? Na minha cabeça estava tudo certo, só que não, né? Os irmãos tudo orando para ele parar. E Deus ouviu a oração, né? O Senhor toca ele pra ele tocar o violão. Tu não sabia também o irmãozinho na bateria ali que tá brabo. Era tipo assim, ó. Entrego a ti. A minha. Aí eu amarradão, né? Tocando. Poxa, na minha cabeça tinha tudo, tinha teclado, tinha violino, tinha... A música tocando mas só que pra todo mundo só tinha bateria e voz. E aí eu comecei a me interessar, né? Já tinha aquela lembrança, né, de violão na igreja, e aí um irmão começou a me ensinar e foi. Aí hoje eu toco, assim, violão e tal. Não é o meu instrumento principal, mas consigo desenrolar ali. E aí... eu tive contato com alguns outros irmãos de outras igrejas. Tinha muita coisa de intercâmbio, né? Isso, vamos dizer assim, intercâmbio. Um ia na igreja do outro, outro na igreja do outro. E isso foi me tocando primeiro para tocar melhor. Então, eu comecei a ficar incentivado a melhorar. E aí, comecei nessa busca, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, eu comecei a vir mais na minha avó. E a minha avó era da igreja Nova Vida. Isso, a prima do Emílio. A prima do Emílio. Aí lá, com meus tios participavam de lá do louvor e já tinha uma galera mais velha do que eu, então eu olhava eles como uma referência. Então, assim, prestava atenção em tudo que acontecia, eu tava atento. Caraca, eu tenho que repetir isso aí e tal, não sei o quê. E aí tem um irmão lá, da percussão, que ele até começou a estudar medicina, hoje em dia ele é médico. Que maneiro. Mas ele me deu um CD, ele falou, Jonas, toma esse CD aqui. E esse CD tinha um monte de vídeo de bateria, só que tinha uns negócios escritos, né? Tinha uns estudos. Pra você que não sabe o que é um CD... Até essa, na verdade. Era um negócio que os maias usavam. Dispositivo, né? Botava no dispositivo. Pior que é assim, né? Tá assim hoje, é verdade. E aí, eu pesquisando, né? Depois de ter visto já inúmeras vezes aqueles vídeos, eu fui DVD, ler. na verdade, né? DVD, era um DVD, assim, mas tinha essa coisa de... Pra você que não sabe. Verdade, também, né? Caraca, já tudo antigo, né? Meu Deus do céu. Os egípcios usavam muito. E aí tinha uns estudos sobre o louvor. E aí eu comecei a ler. E aí tinha vários princípios. Um deles que eu vou falar aqui é o que mais ficou gravado assim no meu coração. Que foi assim, que o grupo de louvor, ele tem uma responsabilidade de levar, como se fosse um carro condutor, né? um ônibus, levar a igreja toda a um lugar de adoração, né? Então, essa conexão com o céu e tudo mais. Só que aí tinha uns questionamentos, né? Como é que esse carro, essa condução vai levar nesse lugar se ele também nunca foi? E aí começou essa reflexão, né? Caramba, eu preciso... caminho, né? Eu preciso ter uma mentalidade diferente do que só tocar e só saber os nomes das notas e tudo mais. Sim. Eu preciso entender o que isso aqui está dizendo. E aí eu comecei a prestar atenção nas letras, porque músico tem dificuldade de saber letra, né? Eu tenho até hoje dificuldade. Mas eu procuro hoje entender o que aquilo está dizendo. Sim. E não só o que está dizendo, mas também que história é essa na Bíblia. Ah, é Daniel, é Samuel, foi Davi. Às vezes é bom dar uma conferida. Exatamente, porque a gente fica muito concentrado
na parte técnica de som, tocar e de participar ali, e a gente esquece disso. É uma realidade porque eu passo por isso e já passei várias vezes. Então, eu comecei a mergulhar nisso depois desse estudo desse irmão, que me deu esse CD com um monte de vídeo, mas, na verdade, acho que Deus tocou no coração dele. Não, coloca essas coisas aí também para ele ver. E aí às vezes é assim, vou dar para ele. Nem sabe o impacto que aquilo vai causar. Né? Exatamente. E aí, isso me impactou. E a partir desse momento eu comecei essa jornada de prestar mais atenção, de entender um pouquinho mais da história, o que isso está dizendo, qual é a mensagem. E aí, isso começou a me afetar também na forma de tocar. Porque o baterista é o famoso que toca mais alto que todo mundo, faz mais barulho, não é músico, vai ficar enchendo a paciência de todo mundo. Né, da vida. E assim, eu considero minha mão pesada, assim, tocando bateria. E aí eu comecei a prestar atenção também nessa forma de tocar. Porque se tem uma mensagem que está dizendo que Jesus é o Salvador, e meu instrumento está muito mais alto do que essa mensagem, como é que a igreja vai entender essa mensagem se eu também não estou tocando para que aquela mensagem chegue de uma forma clara? Você está se adequando ao... Exatamente, ao ambiente. Ao ambiente. E aí eu comecei a chegar em outro lugar, que foi o lugar de entender que a música não é um fim. Sim. É um meio. Sim. E aí, como músico, é muito difícil você entender isso rápido. Porque todo mundo, a gente entende isso como realmente um fim. Cara, eu tô indo lá para tocar, tô indo lá para participar da minha escala. É que a prática de conjunto é complicada, né? Uma coisa é tu pegar o seu violão sozinho na igrejinha lá e tocar. Aí tu diminui o andamento, aumenta, faz o que você quiser e tem o seu... em grupo, né? Agora, grupo é com diferente, todo mundo né? é difícil. É difícil. Não, e você falou justamente isso, né? De uma percepção importante do simplesmente tocar e a gente entender que é algo espiritual que a gente está fazendo ali também, né? Exatamente. E você hoje lida ali com os jovens diretamente. E como é que você sente? Porque hoje a música também está presente no nosso cotidiano. Eu estava até vendo, até mandei para o Fabiano esses dias, que a gente vive numa geração em que você não tem mais o silêncio. Né? As pessoas estão sempre ouvindo alguma coisa. Ou é um podcast, ou tá ouvindo música, ou tá assistindo vídeo, tá vendo uma série. A sua caminhada tem trilha sonora agora, né? É uma geração que fica até incomodada com o silêncio, né? Tem que estar escutando alguma coisa, tem que estar aquele tempo... Ela que eu digo, meu. Jesus. Até para entrar no seu mundo, né? Entendeu? Tem essa coisa individual, assim. Isso, então... Faz parte da cultura. E eu gosto muito também, né? Não só por causa do louvor, mas eu sempre gostei muito de música. Então, assim, gerar essa consciência de que a gente está ali no momento do culto também, né? Com os jovens, que tem também essa dificuldade, às vezes, de se concentrar numa coisa só, que também é uma outra característica, né? Dele entender que aquele momento ele tem que dedicar a se voltar para o Senhor. Porque hoje em dia, você também, além disso que eu falei do silêncio, é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você está aqui, está trabalhando, está fazendo aqui, está respondendo uma mensagem, você nunca está fazendo dificilmente está fazendo uma coisa só. Né, naquela atividade. Você não imerge mais no negócio. Você não tem mais aquela atividade contemplativa, de simplesmente parar e ficar... Então, como é pela que, janela. né, assim, é um discipulado também, que você exerce na prática, né? Tá ali, tipo assim, agora, esquece, pode parecer bobo, que às vezes o pastor fala, ou o pessoal fala na igreja, esquece tudo que tá à sua volta e se concentra na pessoa do Senhor. Porque é tanta coisa que passa na cabeça da pessoa. Eu acho legal uma coisa que o pastor Washington fala, que ele sempre fala assim, ó, qualquer coisa que ele vai fazer assim, ó, esse momento que nós vamos viver agora... Pode parecer bobo, mas ele está dizendo, agora nós vamos viver isso aqui, ó. Todo mundo sabe. Estamos vivendo agora. Trazendo para a realidade, né? Agora, esquece que foi antes, que foi depois. Eu entendo assim. Viver o presente mesmo, né? Agora, o que nós vamos viver agora, juntos, né? Tal. Mas você segue falando o que tá falando. Não, eu quero que até você contribua, porque assim, né? De uma geração que tem essa dificuldade de se concentrar, né, numa coisa só, e o louvor é um momento que você está ali voltado somente para o Senhor. Como é que isso se processa, né? Eu tenho reparado que as músicas vêm mudando, né? Então, tem as músicas da época, os artistas que cada um vai gostando. E dentro do grupo jovem, por exemplo, tem muita diversidade. Sim. Tem uma das jovens aqui, que já até passou aqui no podcast, né? Gosta de música dos coreanos. Que é totalmente diferente do que, de repente, um outro gosta de trap. E o outro gosta de
assim, é muito diversificado. Eu acredito muito no bate-papo. E eu acho que esse bate-papo ele pode trazer uma consciência sobre... E aí, até uns anos atrás que a gente estava ajudando na banda dos adolescentes, e aí a gente conversava muito sobre isso. Gente, não canta música só porque você sabe e você acha legal. Mas pensa o que está acontecendo nessa música. Que história que é essa? E aí a galera ficava assim, pensando e tal. E eu acredito que isso seja super positivo para eles, porque em meio a toda essa diversidade de estilos musicais que eles estejam ouvindo e consumindo, esse senso crítico é muito importante. Justamente para que nesses momentos de decisão no meio do culto ali, sejam efetivos. Sim. Porque senão você tá só passando mais um domingo. Só chegou ali, usou uma camiseta nova, falou com a amiga, com um amigo, social. com não sei quem, e passou. E assim, uma coisa muito legal, assim, claro que com todo respeito aos outros ministérios e tudo mais, mas isso é um fato. É muito difícil a gente lembrar de todas as palavras que o pastor falou domingo passado, por exemplo. Sim. Mas é fácil a gente lembrar uma música que cantou. E, Que inclusive que de ela anos grava, atrás. Ela gruda, ela grava. Ela gruda, fica a gente ali. falou com a Ana, né? A música ela tem essa capacidade pedagógica também de ensino. Exatamente. Ela ensina. Por isso a gente tem que ter muito critério naquilo que a gente canta. Porque você pode estar ensinando errado. Pois Exatamente. Tipo assim, não. Ou então você tá assim, né? Deixa eu perdoar o que eu vou dizer, mas desperdiçando o momento que você poderia trazer uma mensagem, sabe, para apresentar a pessoa de Jesus com uma repetição que vai ficar ali numa repetição que não entende o que eu tô querendo dizer, né? Que não faz muito sentido que ali, vai né? gerar uma emoção, mas que não vai fixar no coração da pessoa, né? Aquilo que você falou, dela ficar a semana toda lembrando daquele louvor que trouxe aquela mensagem que era exatamente aquilo que ela precisava ouvir, né? Sim, naquele momento específico, né? Exatamente. Aí, tipo assim, ó, a gente tá falando tudo aqui de execução. Ver se eu consigo concatenar aqui e explicar direitinho. Execução. Fala direitinho, porque às vezes é difícil. Fica complicado para não aprofundar. Muito filosófico. Eu tento não me perder em mim mesmo. Por exemplo, assim, ó, tipo assim, você falou, tem vários estilos musicais, tem vários tipos de música que esse tempo apresenta. Só que essas músicas, elas estão feitas. Como eu gosto muito de fazer as coisas, de produzir as coisas, de vê-las surgir. Sim. Por exemplo, assim, ó, você pega... Tem músicas antigas cujo arranjo já hoje em dia já não... A letra é excelente, mas a música em si, o arranjo dela em si... Não tá tão atrativo. Não dialoga com a geração, mas se tu der né? uma nova roupagem, repaginada, né? você consegue. Geralmente o pessoal faz isso de 20 anos, 30 anos. Se você for retrocedendo... Até o início lá quando a música popular entrou de fato dentro da igreja, que teve um certo preconceito numa certa época, com né? certeza. Aí você retrocede mais, você vai retrocedendo, aí era música clássica, aí a coisa fica um pouco mais difícil. E tem um cara que ali teve um grande despertar ali no século XVIII, ali com os metodistas, ali com John Wesley. O irmão dele, primeiro começa com George Whitefield saindo de dentro da igreja para pregar nos lugares abertos, lá com os carvoeiros, em cemitério, e os caras pregando onde tinha gente para ouvir. Só que o culto era isso e a oração. O irmão John Wesley, ao longo da vida dele, acho que foi uns 30, 40 anos de ministério, que é o Charles Wesley, ele produziu mais de 7.000 louvores, 7.000 cânticos. Caraca. Tipo, para cada culto era um cântico novo. Sabe, o cara chegar e... Que benção, né? Eu não sei como ele tocava no século XVIII. Eu não sei que não tinha um violão, não, uma acho guitarra. Que era capela era mesmo, muito piano, Como é que cravo, ele carrega né? isso pela rua? Capela. Os irmãozinhos diácono aqui. Era capelão, Não, capelão. tem que ser os irmãos fortes. Porque piano é pesado. Pra carregar. Mas, tipo... Não, às vezes você tem um outro tipo de instrumento. Às vezes palma, às vezes... Né? Sempre tem uma irmã com pandeiro, com coque, né? Puxa um e vai. Mas, assim, o fato que ele produziu isso... Né? Eu não sei se existe, pelo menos é o que a história ali da igreja diz, mas... que pode estar preservado alguns deles dentro da história algum da igreja registro, metodista, né? Sim. Mas é aquela dedicação de não tem, eu vou fazer. E eu não vou apresentar
daquela forma que eu tinha antes. Ele criou algo novo, entendeu? E aí a coisa vem vindo até hoje. E aí, que vocês estavam falando, de, chegar e é uma coisa didática e tal, né? E uma das coisas que, cara, eu repito isso o tempo todo, que é onde eu quero chegar, que é a falta do louvor congregacional. Porque a gente vive, a nossa época, que vocês falaram, é da trilha sonora individual, eu tenho a minha playlist, eu tenho o meu jeito de... Eu gosto disso, não gosto daquilo, né? Eu seleciono todas as coisas. Só que ali na igreja você não seleciona nada. Você adora a Deus do jeito que Deus quer ser adorado. Esse negócio, eu adoro a Deus do meu jeito. Não, Deus especificou exatamente a forma como Ele quer. E aí você tem que fazer isso. E a gente retorna ao início da conversa, de vocês conduzirem o louvor, ou facilitarem o louvor no momento congregacional. Mas como é que você faz isso sem uma música congregacional? Sim, é até um desafio, né? É um desafio. Eu tive que aprender um pouco disso com meu pai. Porque aí, nessa igreja que a gente estava, aí meu pai chegou a ser o pastor da igreja, mas antes ele liderava o louvor e eu tocava bateria ali no louvor. E aí o que a gente quer fazer? Tocar o que a gente quer tocar, o que a gente acha legal, que a gente quer cantar o que acha maneiro, né? Essa é a verdade. Só que ele começou a falar assim, não é assim não, Jonas. Você tem que tocar o que a igreja vai cantar, o que as pessoas estão abertas a conseguir participar ali juntas. Então, e aí a gente vai para essa parte mais espiritual, né? Senhor, o que o Senhor quer ouvir? E o que o Senhor quer que a tua igreja cante? Por mais que tenha toda essa diversidade de estilos, é importante que a gente tenha esse objetivo de fazer com que a música seja para todo mundo acompanhar. Então, uma coisa que a Manu viu no repertório desse fim de semana agora, que Deus me abençoou assim de eu ter essa ideia de pegar um medley, de colocar uma música mais atual e uma mais antiga. Manuela é rainha do medley. Caraca, rainha do medley. Essa Denis Almeida, se você um dia assistir a esse podcast, conta pro Jonas como é que eram as nossas experiências no louvor. Mas às vezes eu puxava do nada, no meio do culto. Montava na hora. Louvor, contava louvor. Aí é luta. Daquela vi um nota negócio que lembrou na minha música, cabeça. Aí eu, mano. não sei o que, ele. Já ia, né? Aí quando eu olhava pra ele, eu fazia assim, ó, pegadinha no malandro. Cara, legal, o negócio tá tocando. E como ele que coordena, o negócio tocava, você assim, ó. É tal música. Só vem ele aqui assim falando e os caras não veem. Pô, mano. É culpa dela, né? Ele fala, varoa. Oh, meu Deus. Ele só fala assim, ó. Ré maior. Eu mandei um meme pra você depois, vou mandar pra você, que tá o cara assim, né? Ele tá fazendo um dó, aí a pessoa assim, a cantora fala assim, ó, é melhor um si menor. Aí ele pega e faz o dó de novo e fica assim, ó. E ela, assim tá bom. Ele não mudou nada, mas ele continua. Essa foi boa, né? Aí fala, desculpa, você tá falando do medley, medley, tem umas piadas dessa aí que não tá muito. Até esqueci. Você tá falando do medley. O medley, vamos lá. A culpa é do medley. O medley, o que eu enxerguei que é super interessante? Uma música mais atual e uma música mais antiga. Sim. E onde eu vi uma boa conexão para ensinar a congregação mais velha, vamos dizer assim, uma música mais nova, e os mais novos uma música mais antiga. É isso aí. Sabe? Porque conectar o objetivo né? é ser congregacional para que do mais velho ao mais novinho, todo mundo cante junto. Sim. Então, nessa visão, eu achei que o medley faz bem essa função, né? Cumpre essa de dinâmica, unir as né? pessoas. Não você falando, eu lembrei de 3 coisas, né? Uma, que quando o povo voltou do cativeiro, né? Que Esdras, né, começou a ler ali o livro, tava todo mundo junto. Era criança, era idoso, era jovem. Então, tipo assim, tem que ser compreensível para todo mundo, né? Todo mundo. E a Bíblia fala aqui, né, que o reino de Deus é como um baú, né? De onde o homem tira coisas novas e coisas velhas. Então, é assim. O Ademar de Campos, a gente uma vez assistiu ele falando, né,
foi um workshop na igreja lá. Lá. Aí ele falou exatamente sobre isso. E ele é um cara que tem essa escola, assim, né? E ele fala muito dessa importância. E ele é uma pessoa que se conecta com a geração atual. Ele fez 70 anos. Como e é você que pode, vê, né? E ele tem essa conexão, ele consegue, ele não, tipo assim, ele não ficou preso ao passado. Ele fez uma trilogia aí de músicas dele, que ele Isso. organizou em 3 fases. Na rua, na igreja e em casa. Então, assim, mas louvores, eu fico até arrepiado, porque assim, essa capacidade que ele tem de, tipo assim, não ficar, porque só antigamente que era bom. Tem gente que tem muito esse saudosismo e esquece. Não é saudável, né? Não é saudável. É um saudosismo que não é saudável. Não é. Porque, assim, a nova geração, ela se sente excluída disso. Tipo assim, não, meu tempo que era bom. Tipo, poxa, mas eu também tenho os benefícios do meu tempo. E ele se quando a gente conecta. era jovem, os velhos falavam também que no meu tempo que era bom, né? E ele gravou músicas com Morada, né? Que é um grupo que tá aí, né, fazendo sucesso com o pessoal. Né? Então, assim, você vê, ele tá buscando isso, porque ele entende que o reino de Deus, ele se renova. A palavra... É continuidade. Existe uma passar continuidade, o legado, é o bastão. né? E você falou, né, sobre essa questão da igreja, de você entender que cada lugar, né, você tem que entender ali... Paulo, né, quando ele escrevia para cada igreja, ele usava uma linguagem diferente, estava falando de Deus ali, estava ensinando as igrejas. Mas para cada igreja ele ensinava de um jeito. Tinha uma cultura, Tinha uma né, cultura. Sim, e é aí que eu quero adapta a chegar. mensagem, né? É que eu quero chegar. Por quê? Tem músicas que funcionam, de repente, funcionam não no sentido assim, né, técnico, mas que captam mais o coração da igreja numa cidade ou num outro bairro na Zona Sul, que aqui no Meia o pessoal já não curte muito. É a muito. característica das pessoas. Então, né? eu tenho que pedir a Deus uma expressão, Senhor, qual é o caminho, né? Que eu vou facilitar, né? Que tipo de música? E até as meninas, né, quando vieram aqui, estavam comentando da dança, que cada igreja tem o seu universo, assim, de um repertório favorito. Sim. Então, eu vou pegar daquelas músicas, porque eu sei que se a gente colocar aquele louvor, poxa, o irmãozinho ele não vai se preocupar com mais nada, ele vai fechar o olho, ele vai embora. Que é isso que a gente quer. Isso quando eles não cantam versões que em outra igreja a versão tá diferente, ou a letra tá um pouco diferente, né? Isso, Verdade. Mas nesse sentido, né, de a gente ter esse olhar atento também, de entender aquilo que vai fazer a igreja, né, conduzir a igreja em adoração e não se basear na sua preferência pessoal. A sua preferência pessoal você toca em casa, né? Na sua devocional com a sua família. Você faz a sua playlist, no seu mete culto seu fone de doméstico. ouvido. Exatamente. Mas na igreja não, eu não estou ali para fazer a minha preferência, eu estou ali para justamente adorar com os meus irmãos, fazer de uma forma que fique compreensível e que flua, né? E um coração de servir, né? Você tá ali para servir. Exatamente. Tem um outro como referência, né? Eu ganhei um dom, recebi esse dom e eu preciso servir ao Senhor com isso que eu tenho, né? E você serve ao Senhor servindo o outro. ao irmão. Exatamente. E isso demonstra, porque a Bíblia fala que como é que o mundo vai conhecer a ele? Através do amor que a gente tem uns pelos outros. Uns pelos Começa outros, dentro de casa, na fala. igreja. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, né? Exatamente. Então, assim, dentro da oração de Jesus foi um dos tópicos que ele aborda, né? Então, por eles isso, sejam né? Não, e ele aumenta ele pega o sarrafo e bota lá em cima, porque amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí na ceia ele fala na noite ali, como diz João, na noite em que ele foi traído, ele simplesmente fala assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque se eu amar você como eu me amo, eu também me prejudico, porque eu sou um pecador. Verdade. Agora ele deu, como eu fiz, não é como você quer fazer. E aí fica complicado. Então você vai servir o outro como eu te servi. Eu baixei, peguei a toalha e a bacia e ninguém lavou meu pé. Caraca, né? De todos vocês, até do traidor. Aí, caraca, como é que sem você distinção, faz? né? Aí tu tá lá na bateria, daí tu tá olhando para aquele irmão... É o ranço danado tá, do... Tá o irmão com a mão no ouvido. Que barulho. Esse Senhor abençoe esse irmão também. Não, eu até falei com as meninas ali, tá dançando ali, ou principalmente se vai pregar. Pregação também, isso é incrível de acontecer. Mas cantando, ministrando louvor também,
Aí você tá todo mundo ali, tá no meio do louvor, você procura não olhar pra ninguém, mas o seu olho sempre vai... Vem aquele satanás maldito que move a sua cabeça e o seu olhar justamente pro cara que tá mexendo no celular, a menina mexendo no cabelo, o cara parado aqui. A galera que tá conversando, que tá batendo papo, essa parada. tá dando risada aqui. Aí aquele outro eu dentro de você fica, pô... Poxa, cara, porque... É o coração do artista também, né? Que a gente se sente desprestigiado, né? Poxa, a gente tá fazendo um negócio aqui e a pessoa não tá dando... indiferente, acho que a indiferença tá é uma parada que... Não, e às vezes você tá falando aqui, daí teu olho vai e tá o irmão aqui. Aí tu, caraca, meu Deus, caraca. Você não tá gostando, mas aquele deixa caraca, desconfortável. Pô, dá um negócio. E você tem que lutar contra você mesmo e fazer um negócio, caraca. Só Deus mesmo pra ajudar, porque, caraca... Aí que entra o amor, né? Exatamente. Entra o amor aí. Assim mesmo Senhor Jesus, desperta aquele irmão que tá bocejando, Senhor. Dá um choque, dá um mete oxigênio ali pra oxigenar o cérebro. Né? Aí, não mudando de assunto, dentro desse assunto, eu queria trazer uma situação, uma observação interessante. Sim. Porque às vezes a gente também acha que toda música gospel, vamos dizer assim, a música cristã é louvor. E não. Não é. Louvor é exatamente quando a gente elogia Deus diretamente. Música é música. Música é música, Né? Pode ser, tem um... O que vai diferenciar ela muito é o tema dela, né? O tema. E aí, por exemplo, tem músicas que são orações. Sim. Tem músicas que são louvores mesmo. Aquela música que tá, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, Ele é justo, é fiel. Esses são louvores. Que acaba que... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é legal a gente diferenciar. Sim. Porque a pessoa vai falar assim, não, os louvores de hoje em dia estão tudo assim ou assado. Não, calma aí. Tem música que é música gospel, é música que a pessoa fez ali que é de romance, tem uma música que é de oração. Então, entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Isso não necessariamente é um louvor, é uma oração que a pessoa compôs ali, cantada. Sim, que louvor, na acepção da palavra, ele elogio. O elogio a Deus, diretamente. Eu elogio ele pelo que ele faz. Exatamente. Ele é, né? Pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele já fez. Né? Você canta, entoa louvores e tal, mas aí tem aquela medida também de quando você, que eu falei do louvor congregacional, porque nós estamos, né? Estamos no contexto da igreja, assim, exatamente. Né? Somos todos nós ali, a igreja somos nós, né? E o Pai é nosso, né? Ninguém é sozinho, nosso, aquela coisa e tal, mas há louvores que são tão intimistas que seria para você ouvir. Né? Mas você no seu quarto. Tipo, não tô dizendo que é fake, que não é, que não deve existir. Deve, cara, sabe? Sim. Só que, às vezes, é tudo uma questão do momento e do a Manuela falou do momento, do ambiente. Será se cabe nesse culto aqui? Né? Por isso que é interessante esse filtro saudável, né? Sim. Calma aí. Não é porque... assim, a pessoa vai ser chata. Geralmente é o líder da adoração, né, que tem essa fama aí. Fulano é chato porque não tá deixando a música aí. Mas não é, porque às vezes aquela música é uma música dessa aí, que é pra você realmente ter a intimidade no seu quarto e não tá servindo tão bem ali pra congregação. Ela te edifica, mas não significa pra que você... Né? E realmente não é que tá certo, tá errado. Mas é legal a gente entender essas diferenças, né? Qual momento que cabe, né? Melhor aquilo ali, né? Exatamente. E também aquela questão de dividir música secular de música sacra e música cristã e tal, entendeu? Sim. Que isso dá muito tema, assim. Às vezes o cara leva para um extremo, ou às vezes o cara frouxa demais, ou o cara... aperta a corda demais a ponto de arrebentar, né? E aí gera... Pô, e com o adolescente também tem que ter todo o cuidado. Diz, vamos devagar. Ouve, mas até onde você vai ouvir? Até qual é o limite daquilo ali? Aí a gente vai conduzindo para... Porque senão você acaba isolando a pessoa. Aí você não lê um livro, você não vê um filme, você não faz nada. Limita tudo. Você exclui a arte da vida da pessoa de uma forma geral... E aí ela vai lidar com o mundo. Né? E muita coisa acontece de ruim por causa disso, né? Sim, e aí você coloca a pessoa numa bolha, um negócio totalmente fechado, e aí quando ela...
tem um mundo aqui fora. Ué, deixa eu ir pra esse negócio, tá mais ela acaba interessante, se deslumbrando. Ela fica muito mais isso, seduzível. Né? Exatamente. Exatamente. Acho que a questão mesmo, a Bíblia fala que a nossa moderação tem que ser conhecida, né? Exatamente. A questão é a Uma moderação. questão de bom senso E também. começa dentro de casa, né? Então você tem que ter esse equilíbrio também. E hoje, assim, antigamente, né? As pessoas escondiam muito isso e era difícil. Você só tinha acesso quando você estava numa fase mais adulta, mais madura. Hoje, uma criança tem acesso a coisas que a gente não tinha. Então, é você ensinar a filtrar, né? É dar arma para lutar, ela sabe se defender. Verdade. A Clarice tem os seriados, né, que a gente às vezes assiste com ela, e tem coisas que ela gosta de ver. E eu tenho uma amiga que a gente estava conversando sobre isso um dia, e ela também é cristã. E daí ela não deixou o filho dela assistir um determinado seriado, que não tem nada demais, é um seriado de adolescente. É bobo. Mas quando ela via assim a capa do seriado, né, da imagem lá no streaming, ela, tu não vai ver isso. Né? Tinha um preconceito. Esse troço aí. Já dá um negócio, esse pessoal troço fica com medo assim, do diabo, né? Eu não preciso ter medo. Já venci, que vai. E não tinha nada demais, realmente não tinha nada demais. É claro que assim, no mundo sempre vai plantar vier, um negocinho e tal. Mas assim, o que a gente fez? A gente assiste as coisas com ela. O Fabiano até que acaba chegando mais cedo, vê mais as coisas com ela. Mas assim, eu também assisto as coisas com ela. Pra ajudar nesse filtro aí de, porque aí por aqui, você não vai... Você não vai criticar totalmente. Ao invés de falar assim, isso é errado. Você fala... Mas vem cá, isso aí, tu não acha que isso aí tá estranho, não? Porque, não sei o que. Tipo assim, muito nova, agora ela já sabe. Isso, provoca. Ela faz a crítica dela. Provocar a reflexão. Sim. Provocar a reflexão na criança, no adolescente, né? E eu falei com essa amiga, olha só, amiga, não tem nada demais, assiste com ele, com seu filho. Mas assim, e vai mostrando pra ele, não criticando, mas... Cara, tu não acha que isso aí tá assim, sabe? Deixa um tom de reflexão para ele poder depois, quando você não estiver vendo, porque você não vai ficar 24 horas com a pessoa, ele vai ver e o Espírito Santo vai fazer lembrar, entendeu? Mas isso tem que ser construído, tem que ser intencional, entendeu? Hoje ela vê, e até assim... A gente vai em alguns lugares, já até visitou algumas outras igrejas há um tempo atrás, e foi muito engraçado. Porque a Clarice é muito crítica, tá? Ela é novinha, mas ela é muito crítica. Ela é observadora, né? Muito. Então, uma vez a gente foi num evento, né, numa igreja e tal, aí ela falou assim, mãe, eu quero ir embora. Sabe por que você quer ir embora? Não, eu quero ir embora. Aí a gente saiu e tal, foi que foi ela. Como é que a pessoa prega e não pega a Bíblia 1 segundo para ler um versículo? Ela começou a descer a lenha. Não, porque ela falou e não sei o quê, e não leu a Bíblia, e não sei o que lá. Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, o que a gente fez? Deus, a gente criou um monstro. Criamos um monstro. Então, assim, mas isso deu pra gente... Mas ela já sabe se defender. Isso deu pra gente uma tranquilidade, porque a gente sabe que ela vai observar as coisas e ela vai procurar o princípio bíblico naquilo que ela tá vendo. Então, né? Então, assim... É chamar pra responsabilidade também. Eu falei, senhor, você vai se batizar? Você tem certeza? Você quer? Então você sabe. A partir de agora, você é minha irmã em Cristo. Tá bom? Aí eu dei aquele susto, agora é contigo. E você que lida com jovem, então assim, eu acho que hoje é uma geração que, eu não sei se está demorando um pouco mais para ter até essa maturidade desse entendimento das coisas, né? O que você sente, assim, com relação a isso, a adolescência foi alargada. Porque antigamente... Verdade. Eu, por exemplo, eu estava conversando hoje no trabalho, que eu casei com 20... Vou para você falar, né? Porque é só o último comentário aqui. Mas tá gravado aí. Eu casei com 21 anos. Né? E eu tenho amigas lá no meu trabalho que já tem mais de 30. Tu pega um cara de 20 anos que é um bocó, né, cara? Entendeu? Então, assim, eu sinto que tem um pouco, né, disso, desse ato, dessa extensão, né, e a maturidade está demorando um pouco mais. E isso até na relação com Deus, eu acho que de uma certa forma também afeta, né? Não sei. Pois é. É que a gente tá olhando aquele canal 90 lá, o cara, tipo... Namoro na TV do Silvio Santos dos anos 80, o cara com 19 anos, o cara parecia que tinha uns 40. Parecia o Fabiano. Sim. É, né, o Fabiano. Eu tenho mais de 40, mas... Aí o cara chega com o maior bigode. O pessoal tentava parecer ser mais velho. O cara queria o respeito do mais velho, mas parece que agora a gente vive na ditadura da juventude. Sim. E aí o pessoal mais velho tá querendo parecer mais jovem, mas, né? Mas é meio que uma crise, né, que tá acontecendo, né, que mesmo, né? As pessoas não querem responsabilidade. A verdade é essa. Então, desse não querer responsabilidade, aí tem um monte de gente que já tem uma idade já interessante, que já não quer sair da casa dos pais,
que não quer... Uma idade interessante. Uma idade interessante. Vamos dizer assim, né? Só para não ser muito... Fica buscando um monte de eufemismo. Não, mas é um fenômeno mesmo que a gente observa em mas tudo. Tá acontecendo, a pessoa, mesmo, não. Faz parte deixa fulano ir primeiro. Não, eu não vou. Calma aí, deixa isso acontecer. E assim... E isso tem na igreja também pra caramba. A gente pode ver, por exemplo, nem todo jovem adolescente está querendo liderar uma célula, por exemplo. Que é alcançável para eles, liderar uma célula, liderar um... Ou então, às vezes, ajudar alguém a fazer alguma coisa. E, não, melhor não. Me deixa no canto. Não, passa para outro. Pode passar para outro? Ah, tá bom, beleza. E a gente vai respeitando, mas assim, na verdade, eu tenho orado por isso. Porque o cara quer ter difícil. Dinheiro, quer ter status, mas o cara não quer ser missionário mais. Não, isso, o cara não quer servir algo mais. Que a gente vê tá generalizado. Todo, entendeu? No meu trabalho também, eu tenho visto que tem muita gente que entra ali novo, né? Com 19, 20, 21. E aí a galera tá com dificuldade de receber ordens, de olhar o outro que é uma autoridade sobre ele. Ele olha de igual para igual. Mas isso é porque tem muita coisa deficiente em casa, né? Sim, é um fenômeno... Isso vem sendo construído na sociedade há um bom tempo. E responsabilidade, esquece. A pessoa quer realmente o status, né? Eu quero receber o dinheiro, quero receber mais... Não quero a responsabilidade de ser o chefe. Eu quero só o salário do chefe. É o bônus sem o ônus, né? É que às vezes o ser ofendido virou direito... Né? Daí é uma série de coisas, né? O cara acaba exigindo o direito antes do dever. Sim. Antes de ele fazer algo, e se ele puder não cumprir o dever e receber o seu direito, tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Tá ótimo. Só que a condição humana, desde o seu início, é a miséria, filho. A gente nasce sem nada, nasce pelado. É verdade. Sem nem nasce todo ruim e tem que se virar para poder se alimentar, né? Daí os pais ajudam a gente a começar e a gente ajuda eles a terminar, faz parte do ciclo. Só que parece que a gente foi isolado disso e vive num mundo fictício. Vocês falaram uma coisa muito interessante que eu lembrei de um exemplo que eu vi num outro podcast, que foi sobre essa situação de vocês estarem expondo a filha de vocês a algumas coisas e tá ali junto, que foi sobre um exemplo de... É a vacina, né? Isso é uma vacina. Você dá um pouquinho do vírus, né? Para poder... para justamente a pessoa desenvolver. Que a pessoa deu um exemplo de o jovem na igreja, aí a pessoa fica fazendo aquela bolha, não faz isso, não faz aquilo, não faz não sei o que, e aí isola aquela pessoa do mundo, e aí quando ela chega lá, ela se perde, ela não sabe se proteger, ela não sabe... Ou ela se vislumbra, ou ela fica um peixe fora d'água. E aí ele estava falando sobre a gente viver dando alguns capacetes. Ó, você vai cair, mas toma aqui um capacete que aí pelo menos você não quebra a cabeça. Toma aqui uma joelheira que você não vai acabar com o seu joelho. Mas você vai cair, faz parte da jornada. E eu acho que essa construção não é simples, mas a gente precisa buscar isso. Como liderança, como pais, como pessoas que às vezes têm acesso a outros mais novos, para que realmente assumam-se essas responsabilidades ao longo da vida. Porque aí a galera vai ficando nessa onda e aí não quer mais casar. Não quer mais nada disso. Isso aí é uma desconstrução que o diabo está fazendo, né? Exatamente. Mas casamento é muita responsabilidade. Não, melhor ficar aqui. Aí namora até não sei quanto. E aí é um namoro já complicado, porque aí já começa a entrar em outro lugar. Com certeza, porque porque o outro também pensa da mesma maneira. E deixa de ser um namoro, já é um casamento. Já é um casamento, só que cada um volta para sua casa e fica nessa onda. E assim... E vai vendo que é uma bola de neve, né? Atinge a igreja, mas atinge a sociedade, atinge o trabalho em si. E realmente é um desafio. Eu vejo como um desafio pra gente hoje. Incomodar o jovem hoje a voltar a ter responsabilidade, a ter essa coragem de buscar o dele. De saber que nem tudo vai dar certo assim de cara, mas que tem alguém para apoiar. Isso aí. É uma geração que não sabe se frustrar, né? Tem não isso. sabe lidar com frustração. E a igreja, ao longo da história, a sociedade sempre mudou e ela sempre teve que dar uma resposta. E a gente está numa encruzilhada que a gente tem que dar uma resposta também, né? E dentro dessa resposta, o que você ainda
não fez que quer fazer? Eu? Vamos diminuir Análise. O raio, né? vamos tirar o raio, vamos sair da tenda para uma barraquinha. Dentro do contexto do louvor, eu ia diminuir até o tempo, daqui pro fim do ano. Daqui pro fim do ano. Era uma Meu tenda. Deus. Agora é só um colchão no chão. Agora é uma caixinha. Agora é só um edredom. Não, Caramba. Mas dentro desse contexto de louvor que a gente... De louvor, né? Que a gente acabou ficando só nisso, né? Mas vamos embora. De louvor... Caramba, é uma pergunta bem... É compositor difícil. Também, a gente não falou, né? É compositor também? Assim, eu tenho uns pedaços de composição, né? Eu não sou igual... O X9, né? O irmão da pena. Essa é boa. O homem da pena. Mas assim, eu gosto muito de música, né? E tenho reparado que o Senhor tem me levado para um outro lado também, ultimamente, né? Ultimamente já tem uns 2 anos, por aí. Ultimamente que essa, também. recente, né? Recente para sim. mim. E é que essa situação de estudar mais a palavra, de ter uma palavra, Olha, de que legal. olhar com outro olhar para outras pessoas. Então, o Senhor está me levando para esse lado que eu não imaginava, não queria, mas Deus está me mostrando esse lado, assim. Inclusive, esse ano eu fui surpreendido, né, de estar sendo chamado para levar uma palavra na igreja. Ai, que legal. Então, eu fiquei todo surpreso, assim, falei, meu Amadurecimento, né? Deus. Você tá amadurecendo nisso aí também, graças a Deus. Então, tô descobrindo esse caminho totalmente novo. Agora, como louvor e música, um dos grandes sonhos que eu tenho assim, o mais profundo, assim, que eu acredito, que é poder tocar ou cantar. E eu não sei se eu vou saber disso algum dia, né? Mas que uma pessoa seja realmente tocada por Deus, seja curada, seja liberta ali. Eu acho que esse seria o auge, assim, de alguém que é da música. Sim. Saber que, de repente, alguém chegou Tem um ali feedback de alguém, pô... um testemunho de alguém que tava ali totalmente, de repente, até doente em alguma área. E através daquele louvor, através daquela virada, através daquele solo, através daquilo... foi transformado de alguma maneira. Que foi transformado, foi tocado por Deus. Acho que acho que seria o nosso objetivo como músico e como adorador. Assim. Já pra mim, pô, Confirma a obra das minhas mãos, né? Que nem Moisés pediu lá. Né? Porque, assim, tem Davi, mas tem um outro também desconhecido que Eliseu chama, né? Fala assim, chama o tangedor. Chama um irmão aí pra tocar uma harpa. Chama o Santiago. Tava até a pessoa... Traga-me o Santiago. Acho que era o rei, né? Eu não lembro agora. O rei acho que era o rei que tava insistindo. Eliseu, profetiza uma coisa pra mim e tal. Ele, não quero não. Profetiza, vai dar uma palavra. Ele... Tá bom, ele tipo cansado. Traz o menino do violão lá. Traz o menino do violão. Da bateria não, do violão. Traz um daqueles que fica tocando a semana toda, vai. Aí vem os 2 caras do piano. Os caras ainda estão carregando, nem chegaram lá ainda. Mas assim, é extraordinário, porque quando ele começa a tocar, o Espírito de Deus se aposta de Eliseu e ele começa a profetizar. Eu acho que isso é uma conexão que aquele irmão ali teve, que está sendo lembrado por nós aqui mais de 3.000 anos depois, tocar, né? Mas, tá bom. Né? Tá bom, né, irmão? Já que o profeta falou. Já que ele chamou, o cara boa. chamou ele de careca. Se vier as crianças, eu vou lá agora. Melhor eu ir. Porque a gente, assim, como músico, a gente tem muitos sonhos, né? Uns dos sonhos de gravar com artistas, de acompanhar artistas, de fazer coisas memoráveis, né? Mas daí já profissionalmente. Profissionalmente, né? Mas na igreja hoje a gente também tem essa possibilidade, sim, né? Por esse mercado gospel que já está que não deixa de ser profissionalmente também. Que é profissional. Então, assim, tem muita gente que a gente ouviu, né? Aquela pessoa gravando, fazendo back, fazendo um monte de coisa. Então a gente tem esses sonhos, assim. Mas eu acho que o mais profundo seria essa situação mais espiritual, né? Sim. Que talvez a gente não saiba. Inclusive, tem um testemunho do irmão da nossa igreja, que ele falou que a família dele era toda de outra religião. E aí ele ia naquelas reuniões e tal. E um belo dia um amigo dele chamou para ir à igreja. Ele, eu vou. E ele era adolescentezinho, assim, devia ter uns 12, 13 anos. E ele falou que foi nesse culto
E aí ele chegou lá no culto, tinha uma música. Aí tinha um monte de música, né? Palavra e tudo mais. Mas quando ele saiu, ficou uma música gravada na cabeça dele. Se eu não me engano, é a... Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. E aí ele ficou com essa música na cabeça. E falou que é um negócio tão extraordinário que ele ia nas reuniões da outra religião da família dele e essa música ficava martelando na cabeça dele. E aí ele me contou isso anos depois que ele já tinha se convertido, tinha se batizado, se batizou lá na igreja. Olha, que legal. E aí ele me contou esse testemunho e eu fiquei totalmente impactado. Porque, assim, ele não sabe quem cantou, ele não sabe quem era a equipe do dia, ele não sabe quem estava escalado na guitarra. Mas o Espírito Santo, né, moveu Deus o coração usou dele, aquele né? grupo naquele dia para que aquela música ficasse gravada no coração dele. Mesmo anos se passando, o Senhor resgatou ele. Glória a Deus. E ver como é que é importante, né? A gente ter realmente uma seriedade e com pedir a Deus uma direção na escolha de tudo, né? Exatamente. Né? É isso aí. E que a gente realmente seja esse instrumento, né? Amém. Para que o Senhor possa nos usar. Né? Não, antes de pedir para você deixar um recado, tu falou, eu lembrei eu não tô lembrando quem é o cara, mas acabei lembrando de uma outra história eu não vou lembrar o nome do pastor, mas ele fazia aquelas cruzadas assim nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, colocando... Sabe que fazia aquelas tendas? Botava os negócios, o cara falava. Fez a cruzada e, cara, tipo assim, ele se sentiu um fracassado, né? Ele falou, pô, não deu aquilo, o pessoal não se convertia. Aí, reza a lenda que ele escreve, né? Ele escreveu, eu vi um autor falando disso, né? Ele escreveu, pô, desisti, vou voltar para minha igreja, vou ficar lá e tal... E ninguém se converteu, exceto um jovenzinho chamado Billy Graham. Aí eu digo, porra, maluco. Ninguém, cara, sabe? Provavelmente foi pra glória sem nem entender o impacto que causou. Com certeza. O cara que fez uma grande coisa, um dia alguém que fez uma pequena coisa impactou ele. Né? E é aquela parábola que Jesus fala, e depois tem uma palavra assim da semente de 1 para 100, né? Sim. E aí ele deu essa sementinha para Billy Graham, que foi um evangelista internacional, XX, né? Do século XX, que né? o cara fez um... Ele veio aqui no Brasil, lotou o Maracanãzinho. Né? Depois da pregação ele sempre falava assim, eu quero que você saia do seu lugar. Caraca, levantava. Que autoridade, né? Muita. Autoridade espiritual. Ele falava assim. de um jeito assim que... Ele conseguiu. E não era uma teologia complicada. Não. Ele falava a salvação de Jesus. A gente tem um livro dele, Como Nascer de Novo, que a gente até usava no curso de novos, quando a gente ministrava o curso de novos convertidos. Que é muito claro. É muito claro, você entende até tudo. Até simples, né? Muito, assim, é simples. É um livro, assim, dessa grossura, mais ou menos. Mas, tipo assim... Caindo nos pedaços. Mas, poxa, mas aquilo ali, pra mim, tem um valor muito grande. Porque, assim, a gente sabe como esse homem impactou a vida de muita gente do mundo todo. Então, né? Então, assim... É um cara mais anterior ainda, que é Charles Spurgeon também. Sim, também é outro. O cara, se você for ver... Tem até um cara que escreveu sobre a depressão dele. Que era o cara que não queria, cara. Os caras iam buscar ele em casa... O cara, porra, deprimido pra caraca, sabe? E aí pregava, a pregação passava pela rádio, o pessoal nos Estados Unidos copiava. Nossa. E, pô, então hoje você tem muito material livro, dele. muito mesmo, bastante. Verdade. Tipo assim, o cara chegava lá e quando pegava o microfone, ele... Né? Daí, pô, os caras... Mas ninguém sabia a luta interna dele. Aquele negócio, não quero, eu não vou, droga, sofrendo. Mas como aqueles homens da Bíblia lá, que levaram um amigo, né? Até onde você vai pelo seu amigo, assim, né? Pô, muito legal. E aí, dito isso, né, que recado você deixa para quem está nos ouvindo? Né, o que você tem para... vou deixar... Momento Billy Graham. Vou deixar um momento Billy Graham. Sair do seu lugar agora. Não chego nem Jonas perto. Graham, Jonas Graham. O recado que eu quero deixar é que, apesar da gente estar falando aqui o podcast todo de música, né, de adoração, a adoração não é só música. Então vai muito além. Talvez tenha pessoas que se sintam até excluídas, né, nesse ponto de porque eu não toco nada, eu não canto nada, então eu não posso adorar. Pelo contrário, a adoração é para todo mundo. E principalmente hoje que a gente deu esse foco aqui, para quem toca, quem canta, quem está interessado nessa área, que você busque ao Senhor, para que você seja instrumento nas mãos de Deus, para que seja mais um Davi que tocava a harpa e o espírito imundo saía de Saul,
para que seja um arpista daquele lá que tocou para o profeta Eliseu, para que hoje o Senhor se sinta à vontade para te usar no que você faz, como você toca, como você canta. Acho que essa é a mensagem. Amém. Assim. Amém? Amém. Quem toca harpa também mata gigante. Então, É isso aí. então o recado está dado. Espero que você tenha, e creio de fato que você foi abençoado. Então curta, compartilhe, se inscreva e principalmente nos visite. Você vai ser acolhido, você vai ser muito bem recebido lá, tá? Rua Getúlio, número 18, aqui no Meia. Vem ser feliz na Carioca. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão.